Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Cláudio, sou professor de História do Colégio Militar e nessa aula nós vamos concluir o estudo, a nossa conversa sobre a Revolução Francesa. Basicamente a gente vai avançar sobre a proclamação da República, a fase da Convenção, até a crise final diante das invasões, das tentativas de invasões estrangeiras e a ascensão de Napoleão. Então essa é a ideia da gente para conversa nesse momento. Boa tarde, Vinícius, Carolina. O áudio tá legal? Tudo tranquilo com a transmissão, pessoal? Boa tarde, Emanuele, Galvão. Vamos então. Eu quero começar do ponto que nós paramos na última aula, que foi Galvão, exatamente. A gente vai continuar do ponto que a gente parou na última aula, que foi a Declaração de Direitos, né? A gente tem a imagenzinha dela aqui novamente, e aí a gente pensar novamente um pouquinho detalhadamente o significado que a Declaração de Direitos teve tanto para a história da Revolução Francesa como para a história política internacional, o mundo todo, né? Oi, Gabriela, boa tarde. Yasmin, Emanuele, Vinícius. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Então, primeiro lugar, a Declaração de Direitos, ela acho que traz a França, né? Joga a França na modernidade, no que será o mundo moderno. Quando ela e aí a Declaração de Direitos precisa ser entendida num conjunto da nova legislação que está sendo feita dentro do processo da Revolução. E essa nova legislação envolve para a gente, nesse momento, principalmente os decretos que suspenderam os direitos feudais. Quando você junta de um lado a extinção dos direitos feudais, transformando os camponeses em pessoas livres das obrigações dos tributos aos senhores, do trabalho gratuito, né? É muito importante lembrar para você que feudalismo é uma relação de trabalho. Feudalismo não é só não é só a propriedade de terra, é a propriedade de terra onde o trabalho é o trabalho de uma determinada maneira, que é aquele trabalho obrigado, aquele trabalho imposto e cujos vínculos são muito difíceis de serem quebrados, né? Boa tarde, Isabelle, seja bem-vinda. Então, quando você junta de um lado os decretos que extinguem os direitos feudais e de outro um decreto que estende a igualdade de direitos para todos os homens e que extingue a sociedade de castas, então você abre espaço, você criou as condições para que não só a França se modernizasse a partir de então, mas todo e qualquer outro país onde essas coisas chegassem, né? E elas irão chegar. No século XIX, a Declaração de Independência, a Declaração de Direitos, ela inspirou muitos textos na Europa, na América Latina, e orientou o debate político pelo resto do mundo.
não vamos nos esquecer, vocês estão... Oi, Lustosa, boa tarde, seja bem-vinda. A gente não pode esquecer que quando a gente está tratando aqui dessa Declaração de Direitos, dentro dela tem mais ou menos aquilo que a gente já conheceu como Bill of Rights, aquela outra Declaração de Direitos que está lá na Constituição da Inglaterra. Só que, se vocês recordarem, quando você vê a primeira parte dessa aula, uma coisa que nós dissemos foi que a Revolução Inglesa ela não tinha vontade de ser universal, enquanto que a Revolução Francesa tem. A Revolução Inglesa é uma resolução de um problema interno da Inglaterra. Ela não é exportada, aquele modelo de revolução não é levado para o restante da Europa. A Revolução Francesa não, ela será levada para o restante da Europa. E todo lugar que Napoleão conquistava, a partir das guerras de Napoleão, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que se faziam era a criação de uma Constituição, um Código Civil e a Declaração de Direitos. Então a Declaração de Direitos correu a Europa, mesmo que sob a imposição de Napoleão. É um negócio meio irônico, né? É a Declaração de Direitos, mas ela é feita através da conquista, tudinho. Só que quando a gente para direitinho para pensar, não é compreensível. Você tinha as monarquias ainda absolutas, e essas monarquias absolutas não iriam de bom grado reconhecer a extinção dos estamentos, a extinção daquelas castas, e que todos os camponeses, todas as pessoas, todos os habitantes da cidade, que todo mundo era igual. Não iam fazer isso de bom grado de maneira nenhuma. Então, por isso que a declaração ela é imposta por Napoleão, né? E por isso também que Napoleão vai ser tão odiado pelas monarquias e pelas classes altas europeias, não é? A figura de Napoleão Bonaparte, por um lado, foi extremamente querida, extremamente amada, mas por outro lado foi um sinônimo de fúria, né? de destruição, porque de fato as guerras de Napoleão contribuem para destruir o mundo do antigo regime. Oi, Ludmila, boa tarde. Seja bem-vinda, tá certo? Finalmente, a tradição revolucionária francesa, essa tradição da Declaração dos Direitos do Homem, ela não está presa a um espaço, que é a um espaço de tempo, que são aquelas décadas, aqueles anos próximos a 1789. Ela se estende no tempo a ponto dessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente viu também que homens é categoria masculina mesmo, ela não pensava que essa declaração valesse para as mulheres, não é? Isso chega na década de 1950 e se consolida na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e depois, já fazendo uma atualização de todo o vocabulário, de todo um texto, ela se consolida na Declaração dos Direitos Humanos, a partir da criação da ONU em 1946, na esteira dos acordos que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem uma longa trajetória, uma longa história, tá certo? Até se plasmar, até se consolidar na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, em várias convenções e tratados internacionais ao longo do século XX. Então, a declaração feita pelos franceses, ela é fundamental para a criação desse mundo moderno, tá certo? Sempre lembrando que ela traz para a gente também uma reflexão sobre o alcance da universalidade. Assim, a gente vive numa época que às vezes tem muito relativismo, né, sobre as coisas, né? Aquela história, você tem que respeitar a cultura do outro,
esse tipo de coisa, mas a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem, ela lembra para a gente que tem algumas coisas que não podem ser tratadas como cultura, ok? Vamos pensar, por exemplo, o direito à educação de crianças, o direito de meninas irem à escola. Olha o caso de Malala, conhecido de todos vocês, né? Se a gente admitir que povos particulares podem ter determinados hábitos que não são alcançados pela Declaração dos Direitos do Homem, você está admitindo, por exemplo, que alguns lugares podem continuar a ter escravidão, o que é alguma coisa radicalmente contrária ao espírito da declaração, mesmo que na época da declaração tenha demorado um pouco para se tratar da questão da escravidão. Percebe onde eu quero chegar? Então a Declaração dos Direitos Humanos é como se fosse uma espécie de uma enunciação de uma forma racional de direito natural. Foi complicado agora? Não, né? Vou repetir isso devagarinho, tá certo? É como se a declaração ela expressasse do ponto de vista da razão racional, porque ela elenca uma série de medidas que todos os homens teriam direito. Vamos pensar aqui homem e humanidade, né? Vamos sair um pouquinho só da data da declaração. Declaração dos Direitos dos Homens, né, dos seres humanos, dos homens e das mulheres. Aí está lá escrito, todo mundo tem direito a um abrigo, todo mundo tem direito à liberdade. E aí? Se é todo mundo. Não é? Onde houver espécie humana, ele tem direito à liberdade, tem direito à educação. E quando a gente está tratando disso, a gente está tratando de direito natural. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem, esses documentos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela está inscrita na Constituição da França de hoje, copiada literalmente na Constituição da França de hoje como um apêndice. Ela faz parte dos documentos do Estado francês contemporâneo. Então, quando você afirma isso, você está dizendo que se o menino nasceu lá no interiorzinho do sertão, se ele nasceu lá nos confins de um estado muito pobre em algum outro continente, esse menino também tem direito à educação. E se amanhã chegar um grupo doido de guerrilheiros toma conta do país, coisa que acontece com muita frequência em algumas regiões do mundo, e chega lá e diz, não, essas meninas aqui não vão estudar porque agora elas vão ser destinadas a serem, sei lá, vou ser gentil, né, a serem empregadas, trabalhadoras rurais apenas. Então isso vai contra, percebe como é que essas coisas orientam o debate, um debate que também é um debate político contemporâneo, certo? Vamos adiante então. Como a gente falou da Declaração dos Direitos do Homem, então a gente retorna para Olympe de Gouges, né? A Olympe, ela é uma escritora, uma pensadora, dramaturga, escreve peças de teatro, ativista política, atriz, né? Muito inteligente, muito independente, e ela fica absolutamente insatisfeita porque as mulheres não aparecem lá no texto da declaração, né? E ela faz não é uma paródia não, é um texto muito sério, viu? A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela tem o apoio do Marquês de Condorcet, né? Também é um político, é um nobre, é um político de importância, escritor e também defensor da participação das mulheres na vida política de Paris, da França daquela época. Olympe também escreve uma peça que discute a situação da escravidão, contesta a existência da escravidão no contexto da existência de direitos do homem, da mulher, dos cidadãos, tá certo?
Essa peça Zamora e Mirza, levou ainda um tempo para ser publicada. Então a Olímpia era uma grande polemista, uma polemista de primeira linha, ok? Muito ativa nas discussões dos salões políticos franceses dos dias da Revolução. Outra forma de participação das mulheres naquele contexto da Revolução foi a criação de clubes patrióticos. Né? Esses clubes patrióticos existiram, hoje tem grandes pesquisas sobre isso, existiram por todo o interior da França, na casa de mais de 300, veja, é um número impressionante. E apesar disso tudo, a estrutura social da época ainda não permitiu uma participação mais ativa dessas mulheres, né? Mais ativa no sentido do direito do voto, tá certo? Essa gravura, que tem o título exatamente de Clube Patriótico das Mulheres, é uma gravura de 1792, né? E note a referência central da leitura coletiva de jornais, ou mesmo que sejam panfletos, né? Os panfletos políticos eram muito comuns naquele momento na França, tá certo? Então, a existência dos clubes patrióticos das mulheres. Claro que esses clubes, o que é que esses clubes discutiam, né? Como as mulheres não votavam, mas elas arrecadavam dinheiro para apoiar ações de outros clubes de agitação política, de discussão política, do debate. Elas escreviam jornais, escreviam panfletos. Essas mulheres também, em muitos outros momentos, por exemplo, já em setembro de 1789, pouco depois da tomada da Bastilha, 2 meses depois da tomada da Bastilha, um grupo de 11 senhoras se reúne e faz um presente à nação em plena Assembleia Nacional. E esse gesto, essa atuação, ela foi consolidada numa pintura com todas as características de pintura clássica, remetendo a imagens da velha Roma, né? Essas 11 mulheres comparecem à Assembleia Nacional e fazem uma doação de suas joias entregues no embrulho, numa coisa bem arrumada. Todas elas também eram artistas, poetas, parentes de artistas, de escritores, tá certo? Olá, Vitor, seja bem-vindo. E a Assembleia faz questão de anunciar, de fazer a divulgação disso, né? Que o gesto delas é exemplar, é altruísta, que deve ser seguido. Só que nem só de gestos delicados dessa forma as mulheres participavam. Um dos episódios mais marcantes desse início da Revolução é exatamente a Marcha das Mulheres sobre Versalhes. Lembre-se que a gente está no auge da crise econômica, do aumento do preço do pão, da dificuldade de comprar o alimento, e as mulheres dos mercados de Paris, que trabalhavam nesses mercados, que eram chamadas de peixeiras, né, trabalhavam com peixes, né, vendendo os peixes, abrindo os peixes, tudo. Então, mulheres fortes, musculosas, tudo. Essas mulheres deixam o mercado e elas avançam sobre Versalhes, o que é um gesto fundamental que obriga Luís XVI a assinar a Declaração dos Direitos dos Cidadãos. São essas mulheres que fazem a invasão de Versalhes e massacram a guarda real, tá certo? O rei, depois dessa invasão,
da Marcha das Mulheres, é transferido para as Tulherias, que é um outro palácio já dentro do espaço físico de Paris. O rei não mais vai voltar para Versalhes. O rei não vai mais voltar para Versalhes. A gente já sabe o final dessa história, né? Infelizmente. Mas quando essa saída do rei, não é uma fuga, é a saída, né? Transferência forçada do rei, é para não mais voltar, porque a gente sabe que o desenrolar dos fatos acabará resultando na condenação do rei por traição e na sua execução, na sua condenação à morte, né? Ele e Maria Antonieta. Então, a Marcha das Mulheres foi fundamental nesse momento. A Assembleia Nacional de Versalhes foi transferida para Paris a partir de 1792, né? Final de 91, 90, enfim. A Assembleia transferida, né, instalada a Assembleia Nacional Constituinte, né, a Assembleia ela vai trabalhar criando a primeira Constituição da França. E aí a vida da Assembleia Nacional Constituinte ela é de 3 anos, vai de agosto de 1789, né, parte do que a gente está falando aqui já ocorre durante a Assembleia Constituinte, até agosto de 1792, quando os jacobinos tomam o poder. Oi, Gabriele, Sandra, boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Então, eu peço a atenção de vocês, convido vocês a notarem quais são as mudanças institucionais que vão ocorrer a partir da elaboração da primeira Constituição Francesa. Então, em 1791, a França ganha uma Constituição. Notem, a gente tinha países com Constituição já. A Inglaterra, embora seja algo que a gente precisa pensar, né, porque a Constituição inglesa ela não era escrita, a rigor ela não era escrita. A gente tem a Constituição dos Estados Unidos, de 1776, e agora a Constituição da França, de 1791. Tá certo? Depois a gente vai retomar um pouco para eu responder uma dúvida de um... Não lembro agora quem foi que comentou. Não foi uma dúvida, ele afirmou com exatidão, comparando a Constituição dos Estados Unidos, que havia estabilidade, com o Brasil, que já tinha tido várias constituições. A gente precisa refletir só um pouquinho sobre essa afirmação, tá certo? Mas depois a gente faz isso. Então, em 91, a França ganha uma Constituição. Essa Constituição realiza uma grande reforma administrativa e do poder judiciário na França. Todos os agentes públicos, a partir de agora, serão eleitos. A justiça se tornou gratuita e a tortura foi abolida. Olha só o avanço que você está tendo nesse momento aqui no final do século XIX. Né? Vocês lembram que a gente está na mesma época em que os textos de pensadores italianos estão exatamente reclamando contra isso aqui. Estão lembrados? O César Beccaria está publicando, quase na mesma época da Revolução, o seu texto sobre os delitos e as penas. Não é? Não que a Constituição tenha sido inspirada por Beccaria nesse quesito, mas vocês precisam notar que esse debate sobre a tortura é uma coisa que está ocorrendo em vários lugares europeus, tá certo? Ela começa a ser identificada como uma selvageria brutal, né? Bem como posteriormente a pena de morte. Confisco de bens da igreja e a criação da Constituição Civil do Clero. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem nessa Constituição de 91, porque o clero vai se tornar funcionário público. Por favor, prestem atenção aqui. Está todo mundo tranquilinho nesse início de tarde? Olha só. Eu falo esse início de tarde, mas você pode estar assistindo esse vídeo à noite, né? Então está tranquilinho aí nesse início de noite, nessa madrugada, nessa manhã. Então veja só.
Primeiro, todos os bens da Igreja Católica foram confiscados, foram tomados pelo Estado francês. Todos. Todas as terras, todos os mosteiros, tá certo? Só inclusive as igrejas, elas ficam sob a administração do Estado, embora o Estado não, a princípio não as transforme em mercado público. Mas, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame deixou de se fazer missa. Olha só, a Catedral de Notre-Dame passou a sediar um novo culto que o Estado francês vai criar lá em Paris. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ela parou de realizar missas, a Catedral de Notre-Dame. Todo o clero, o alto e o baixo clero, eles passam a ser funcionários públicos, recebendo um salário do Estado, porém um salário infinitamente menor do que eles recebiam na forma de privilégios, enquanto ainda constituíam um dos estados, né, um dos estamentos franceses. E aqui a gente vai ter uma divisão que aparece frequentemente em livro e em prova. Por favor, atentos aqui comigo. O clero que aceitou essas mudanças passou a se chamar de clero constitucional. Eu quero chamar a atenção de vocês também que isso aqui é um debate que caminha com uma complicação muito grande sobre a questão da liberdade de pensamento, da liberdade de religião, da separação igreja-estado. Né? Notem que são coisas contraditórias. A história não caminha numa via única, não é um negocinho assim, uma pista asfaltada daquelas de primeira linha que não tem um buraquinho, não. A Constituição Civil do Clero eu compreendo como um capítulo super problemático da Revolução Francesa, tá certo? Também não sei exatamente aqui como é que a gente poderia fazer se a gente estivesse fazendo a Revolução naquele momento, mas que é um capítulo problemático, porque ele viola princípios claros de separação de igreja e Estado, né? Enfim. E o clero que não aceitou a Constituição Civil, ele passou a se chamar clero refratário. A palavra refratário quer dizer resistente, que não aceita, né? Eu acho que você já ouviu sua mãe falar aí em casa, tem umas panelas, uns negócios em cozinha que o pessoal chama de refratário, né? Umas panelas especiais, sei lá, alguma coisa assim, que resiste ao fogo, né? Então, refratário é resistência, tá certo? O clero refratário, ele não aceita essa submissão ao poder civil, ao poder do Estado francês. Tranquilo? Olá, Cecília, boa tarde. Vamos adiante. Os bens eclesiais, né, esses bens da Igreja Católica, eles foram usados, as terras, né, o que elas valiam, né, estipulou-se um valor, que era um valor muito alto, não é verdade, para o que elas valiam, e esses valores passaram a servir de garantias para um papel moeda que o novo governo francês passou a imprimir e que tinha o nome de assignat. Assignat lembra assinatura, não é? E de fato, por quê? Era um papel, não é uma moeda, não é uma cédula de moeda assinado. Você já notou que toda cédula de papel traz assinatura do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda? Então, os assinats eram as cédulas, né, os papéis que tinham a assinatura anunciando que eles valiam tanto. Isso era uma novidade, porque até então você não tinha papel moeda em papel circulando nas economias. A principal circulação era monetária, era de peso mesmo, né? O ouro, a prata. E a Revolução Francesa faz uma mudança. Você tem algumas experiências em papel impresso, valendo moeda, mas a Revolução Francesa vai fazer isso em larga escala, muito maior do que já se tivesse tentado fazer antes, até então, ok? Essa Constituição de 91 instala o voto para
a eleição dos representantes. Porém, é o voto censitário. Tranquilo, gente? O voto censitário é o voto baseado na renda. Todo mundo está lembrado, né? O voto baseado na renda. A qualificação pela renda. Ok? Então, nós temos uma primeira Constituição. Ela vincula o direito de cidadania à propriedade. Daí o voto censitário. Essa nossa primeira Constituição, por favor, a gente vai mudar o slide, mas eu preciso que a gente faça uma conclusão disso daqui. Atenção, todo mundo aqui comigo, hein? Vamos lá, um golinho para a gente se concentrar aí. Olhando para essas características gerais da Constituição de 91, nós estamos muito próximos, como eu falei ainda há pouco, da gente desenhar uma situação na França semelhante à situação inglesa, de uma monarquia constitucional. Essa primeira Constituição da França é de uma monarquia constitucional. O que é que essa Constituição fez? Resumindo isso aqui tudo, ela dividiu os poderes, criou um poder judiciário separado, criou um poder legislativo, o rei continuou no poder executivo, é isso que está escrito lá na Constituição. O rei continua sendo o poder executivo francês. A Constituição de 91 foi de uma vantagem incrível para o rei. Se Luís XVI tivesse sido melhor aconselhado, tivesse estudado mais história, ele talvez não tivesse perdido a cabeça. Com o perdão do trocadilho infame. Tá certo? A questão é que Luís XVI não se conformou com a submissão a esses novos tempos e continuou conspirando e contactando os parentes dele austríacos, né, considerando a possibilidade de uma invasão da Áustria à França e que fizesse com que a condição dele retornasse ao pré-revolução, a condição de seu poder. Mas, se Luís XVI tivesse se tranquilizado com essa Constituição, possivelmente as coisas na França teriam tido algum tipo de caminho bastante diferente do que andaram posteriormente. Eu não vou ler o trecho inteiro, mas eu quero destacar aqui uma questão importante. Olha, a Constituição Francesa de 91, isso aqui é o preâmbulo da Constituição como ela é aberta. Olha só, a Assembleia Nacional, percebe? Não é o rei, não é Deus, não é ninguém. A Assembleia Nacional, desejando estabelecer Constituição Francesa sobre a base dos princípios que a ela se reconhecer e declarar, abole irrevogavelmente as instituições que ferem a liberdade e a igualdade dos direitos. Ou seja, essa Constituição de 91 abole tudo que fere a liberdade e igualdade dos direitos. Olha só o que é que ela diz. Não há mais nobreza, nem pariato. Pariato. Que coisa é essa? Pariato, né? Pariato é o sistema de pares, de nobreza existente, de castas, não é? Os pares das castas, os iguais entre as castas, os nobres, iguais entre eles, pares entre eles, o clero, não é? Pares entre eles, iguais entre eles. Não vai ter mais isso. Não vai ter um sistema de castas. Não tem distinção hereditária. Ou seja, ninguém passa título de nobreza, título de nada para filho. Distinção de ordem, nem regime feudal, nem justiça patrimonial, nem qualquer título, denominação que deles derivam. Justiça patrimonial, ele quer dizer aquelas velhas propriedades feudais, tá certo, gente? Não quer dizer que não vai ter justiça sobre o patrimônio, não. Está querendo dizer que aquelas coisas que são transmitidas, não é, pelas velhas regras do direito, de patrimônio, do feudo, aquele negócio todo, acabou-se. Agora é burguesia, agora eles não usam exatamente essas palavras, mas a gente sabe que é o início do capitalismo. Essas coisas destruídas, elas abrem as amarras todas para o desenvolvimento do capitalismo. Nada que suponha distinção de nascença, olha só,
nem qualquer outra superioridade. Estão vendo que a grande preocupação de dizer todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual diante da lei, tá certo? Aqui no finalzinho, vê a abertura para a Constituição Civil do Clero. Não reconhece os votos religiosos, nem qualquer outro compromisso que seja contrário aos direitos naturais ou à Constituição. Por que não reconhece o voto religioso? A Constituição do Brasil, da República, também escreveu uma coisa parecida com isso. É que quando o sujeito ia ser padre, ele fazia um voto de obediência ao grupo religioso ao qual ele ia participar. Ora, se ele está fazendo voto de obediência ao grupo religioso, no entender dos republicanos da Revolução Francesa, também foi a compreensão dos republicanos brasileiros, esse cidadão, esse padre, esse monge, ele está devendo mais obediência à sua ordem religiosa do que a obediência à República. Por isso que na Constituição do Brasil de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, está lá escrito que sacerdotes que tenham feito voto de obediência não têm direito a voto no sistema eleitoral. Voto de obediência é aquela promessa de obedecer o superior. Ele entra para ser padre, eu prometo obedecer o meu bispo. Beleza. Mas por essa promessa que você fez, você não pode ser eleitor. Porque o voto na República pressupõe a liberdade de pensamento. Então, os franceses entendiam que esses votos religiosos prejudicavam a liberdade de pensamento. Tranquilo, gente? Queridos e queridas, se tiverem dúvidas, perguntas, anotem aí no chat que a gente conversa, tá certo? A gente para e conversa, beleza? Tá tranquilo para todo mundo? Vou seguindo aqui, tá certo? O grande evento depois, veja aqui, eu falei ainda há pouco, né, que o rei não vai se consolar com a Constituição e vai continuar com suas tratativas secretas, não é? Emissários secretos. Olha aí, Carolina, a liberdade religiosa é um direito natural. O que é que você acha, Carol? Vê, Carol, os textos dos iluministas falam sempre em liberdade de religião como um direito natural, né? Porque ela integra a liberdade de pensamento. Se eu tenho liberdade de pensamento, não é? Essa minha liberdade de pensamento implica em fazer escolhas. Então, uma escolha que eu faço é a escolha religiosa. Eu escolho uma dada religião, uma certa confissão religiosa. Eu vou ser espírita, eu vou ser católico, eu vou ser de uma denominação evangélica, protestante. Eu não vou professar uma fé. Eu creio num Deus, mas não creio na estrutura eclesial. Você tem uma variedade imensa, né? Que no mundo contemporâneo vai até o ateísmo, o próprio ateísmo. Então, são manifestações da sua liberdade de pensar. Então, compreendido dessa forma, a liberdade religiosa é sim um direito natural. Né? Suprimir essa liberdade religiosa é de uma violência sem tamanho, não é? Tá certo, Carolina? Então vamos lá, o rei continua conspirando, continua tentando escapar fazer com que a situação volte ao que era antes, e ao mesmo tempo a Revolução Francesa, ela bota medo nos reis vizinhos, tá certo? Agora, por favor, atenção, esse temor que os reis vizinhos têm nesse momento, esse temor ainda não é o da execução de Luís XVI não, tá certo? Isso é antes de Luís XVI. O primeiro medo das monarquias europeias, o primeiro medo das monarquias não foi o rei ser morto, foi ela ter que jurar uma constituição. Estão percebendo? O primeiro medo dessas monarquias é jurar uma constituição. Luís XVI tinha acabado de jurar uma. A notícia se espalhou na Europa inteira.
tudo quanto era rei, mandando emissário, ei, arruma uma cópia desse negócio, vamos ler, o que é que isso aí tem de ameaça para a gente? Chamando os conselheiros, né, o cara da Prússia lá, na Rússia isso repercutiu em todo aquele universo europeu, até porque, vamos recordar outra coisa, havia uma parentela muito grande entre essas casas monárquicas. Então todo mundo ficou com medo. Daqui a pouco tem uma rebelião aqui, vão nos obrigar a jurar uma Constituição também. Né? Não pode ser um negócio desse tipo. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aí? Então, primeiro temor, jurar uma Constituição. Nesse temor de jurar a Constituição e nessas negociações, né, secretas de Luís XVI comete a magistral, péssima ideia de tentar fugir para a Bélgica. A Bélgica fica lá no limitezinho norte, né, da França. Da Bélgica ele podia dar um pinotezinho para a Alemanha, né, para a Prússia, para os territórios prussianos. E Luís XVI tenta fugir. Dizem os especialistas nessa historinha miúda, do cotidiano, tal, né, que Luís XVI parou à noite na fuga, ficou numa hospedagem, pediu uma refeição, né, uma lauta refeição. Dizem que ele gostava de comida boa. Demorou-se nessa estalagem. E aí alguém da região reconheceu, não era nem tão difícil assim, né? Luís XVI, a imperatriz, né? a Maria Antonieta, e o patriota, né? O cidadão que fez isso, né? Patriota, cidadão, são termos que também são filhos da Revolução Francesa. Patriota, também muito um termo relacionado à independência americana, né? Mas são termos filhos da Revolução Francesa. E aí denunciou e Luís XVI foi preso praticamente na fronteira com a Bélgica e trazido de volta para Paris, tá certo? Mas não vai ser executado ainda não havia. Inclusive ele foi perdoado depois dessa fuga. Né? A última coisa, pessoal, a última coisa que a turma estava querendo era executar o rei. O trauma da execução política de um rei era muito grande. Isso não estava no horizonte imediato daquele pessoal. Talvez a partir desse momento, muito provavelmente a partir desse momento, em alguns grupos mais radicais, você já tinha gente radical, o Marat era muito radical e já falava em república. Né? Mas alguns grupos radicais, a partir da tentativa de fuga de Luís XVI, é que se fortalecem para pedir a república. Tá certo? Eu disse que as monarquias europeias tinham um temor que era a Constituição. Segundo, aí Luís XVI tenta a fuga, não consegue, é obrigado a voltar para Paris. E agora a gente tem em abril de 92 a primeira coligação, a reunião da Áustria e a Prússia contra a França. Tranquilo? Emanuel, eu vou chegar lá nos jacobinos, tá certo? Bom, e aí o que é que acontece? Nesse momento, dentro de Paris e dentro da Assembleia Nacional, começa a ter voz um grupo mais radical, que é o grupo dos jacobinos, que a gente vai falar deles daqui a um pouquinho, com Robespierre, Danton e Saint-Just, que denunciam o rei dentro da Assembleia por traição à França. Tranquilo? Então vamos lá. Ao mesmo tempo que o rei está sendo preso, trazido para Paris, Robespierre está denunciando o rei por traição. Ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, os jacobinos se consolidam como um grupo político. Eu vou tratar dos jacobinos daqui a um pouquinho. No próximo slide a gente trata dele. Mas o principal nesse momento aqui, que eu quero que vocês saquem, Paris se enche de populares vindos do interior da França, camponeses, batalhões de voluntários que marcham sobre Paris
Essa imagem aqui do lado esquerdo da tela é um monumento em homenagem a esses populares. E esses batalhões, vindos principalmente da região de Marselha, cantam um hino que se tornará o hino francês, a Marselhesa, La Marseillaise. Eu não tinha como colocar aqui, porque deixaria a aula mais longa, mas eu sugiro que vocês ouçam o hino francês, que é extremamente bonito. Façam uma pesquisazinha e procurem o hino francês no YouTube para você dar uma escutadazinha. Tem inúmeras versões. Tem umas versões feinhas, com um som meio ruim, mas tem umas versões muito lindas, inclusive com cantores pop e tal, tá certo? Procurem para ver. Em 92, agosto de 92, a família real foi presa, tirada das Tulherias. Estão lembrados que as mulheres peixeiras tinham forçado a saída da família real de Versalhes, e a família real estava no Palácio das Tulherias, em Paris. A família real tentou fugir, saiu das Tulherias e tentou ir para Bélgica. Foi presa e trazida de volta, só que agora ela não volta mais para um palácio. A família real vai ser agora presa em lugares diferentes e vão ser tratados como prisioneiros, não mais como família real. Ok? Em setembro de 92, a gente tem uma série de eventos nesse final de 92. Luís XVI a República foi proclamada em setembro de 92. E aí eu sempre digo, o problema quando a gente proclama a República é a gente resolver o que vai fazer com o velho rei. Concordam? Por exemplo, o Brasil teve esse problema. Como é que você proclama o rei? Se você proclama a república, você não pode deixar o rei morando no país. Você só pode fazer duas coisas. Ou você executa a família real, ou você exila a família real. Maquiavel, em 1500, disse que era melhor executar, para impedir que o pessoal viesse para tentar retomar o trono. Estão vendo como é que Maquiavel era um cara, né, que tinha uma visão da política muito realista, tá certo? No Brasil não se executou a família real, viu, galera? No Brasil, Dom Pedro II, toda a família dele foi exilada na Europa, tá certo? Ainda ofereceram uma mesada para o imperador, ele recusou o dinheiro do novo governo republicano, entendido? Então, na França, o rei foi executado. Luís XVI e depois Maria Antonieta, ambos na guilhotina, tá certo? O novo governo, chamado de Convenção Nacional, República, ao invés de Assembleia, eles passam a chamar o órgão que dirige a França, o órgão legislativo, de convenção. A Convenção Nacional agora, ela adota uma nova Constituição que prevê o voto universal masculino. É um avanço magistral em relação à Constituição anterior, né, da monarquia constitucional, a Constituição que previa somente o voto censitário. Os jacobinos, agora no poder, a República proclamada pelos jacobinos, adotam um sufrágio universal masculino, de modo pioneiro na Europa. Nenhum país da Europa nunca tinha arriscado a fazer isso. Tá certo? A gente vai ver outras coisas que são pioneiras nessa convenção nacional na República Francesa. Jacobinos e girondinos são duas expressões que aparecem. Eu gostaria de convidá-los a pensar comigo um pouquinho sobre isso daqui. Bom, nós não temos ainda partido político consolidado na França. A coisa mais parecida com partido político que a gente tem é exatamente jacobinos, girondinos, montanheses, que se confundiam com os jacobinos, a planície. Eram grupos, eram nomes dados a grupos de políticos dentro da Assembleia, dentro da Convenção. E agora notem, como os partidos políticos contemporâneos são partidos nacionais, né? Existem no país inteiro.
arrecadam votos no país inteiro, se candidatam recebendo votos no país inteiro. Na França, esses partidos se organizam e recebem nomes ou pelo lugar de origem desse pessoal. Olha, a girondinos, eles recebem esse nome porque eles vêm de uma região francesa chamada Gironda, no oeste francês, já próximo aqui da Espanha, estão vendo? Essa região é a região de Bordeaux. É uma das regiões que produzem os melhores vinhos do mundo, a região de Bordeaux. Então a Gironda tinham muitos deputados ligados às grandes propriedades de terra, a alguns grandes interesses econômicos. Por isso que os girondinos também serão, ao longo dos debates legislativos, identificados com questões conservadoras, com a conservação do poder. Os jacobinos, por sua vez, era aquele grupo, um grupo que se reunia num convento chamado Convento de Saint-Jacques, ou São Jacó, daí o nome de jacobino. Notem que não é partido político, mas eles não é partido político na prática. Como é que é? Deixa eu reorganizar a frase, desculpa. Não são partidos políticos de direito, mas são partidos políticos na prática. Eles só não se chamam ainda de partidos políticos, tá certo? A diferença é que os partidos contemporâneos, eles são nacionais, eles seriam partidos da França inteira. Não é isso que acontece, não é isso que acontece com a Gironda. Eles são os representantes de uma região. E os jacobinos é um grupo de pessoas, de burgueses, que se organizam e se reúnem, a princípio, aqui no convento de Saint-Jacques. Ok? Mas vamos adiante. Jacobinos e girondinos dão origem à expressão esquerda e direita. Não é? Essa expressão direita e esquerda na Revolução Francesa, olha aí novamente uma coisa que a gente discutiu na outra aula. A Revolução Francesa forneceu o vocabulário da política contemporânea. O vocabulário da política contemporânea. Eleição, voto, cidadania, voto censitário, voto universal, direita, esquerda, diretório, convenção, partido político. Essas coisas, esse vocabulário é um vocabulário trazido diretamente da Revolução Francesa. Tá certo? Então vamos lá. Em setembro de 89, quer dizer, faz um tempinho, né? A gente já está em 92, tá certo? Aí eu estou retornando aqui para a gente lembrar. Em setembro de 89, começou a se reunir a Assembleia Nacional. O rei ainda estava vivo, estão lembrados, né? Setembro de 89. A Assembleia Nacional começa a se reunir e tal. E aí o que é que acontece? Tem uma votação, A votação era permitir que o rei vetasse uma lei aprovada pela Assembleia. Conceder um veto real, permitindo que o rei se recusasse a assinar a lei aprovada pela Assembleia. Olha só, pensa comigo. Você está com a Assembleia Nacional reunida, os deputados franceses reunidos, eles votam uma coisa, tipo, o voto universal para os homens. Todo homem acima de 25 anos sendo eleitor, independente da renda. O rei deveria ou não ter o direito de não aceitar essa lei? Entende onde a gente quer chegar? Essa era a discussão. Imagine que você que está assistindo aqui essa aula é deputado da Assembleia Nacional. Tá certo? Você, cada um de nós aqui é um deputado. Eu, você, todo mundo. Galvão, Eduarda, Emanuela, Isabelle, Vitor, Carolina, cada um de nós aqui, Pedro, todo mundo, cada um de nós aqui é um deputado da Assembleia Nacional. A gente votou e discutiu. Voto universal masculino. Tudo bem, as meninas vão protestar, né? Porque elas vão dizer que estão aí na Assembleia e elas iam aprovar o voto feminino, né? Mas vamos ficar lá no que foi aprovado, tá bom? Aprovamos o voto masculino, universal. Você acha que é correto o rei poder dizer que essa lei que a gente aprovou não está valendo? Se ele olhar assim e fez, gostei dessa lei não. Aí ele risca e toda a discussão que a gente teve não está valendo, deixou de valer. Perda de tempo, porque o rei não quis. Entendeu o que era o debate? Aí, essa lei
né? Estava em discussão. A gente deixa ou não o rei vetar a lei que a gente faz? Para facilitar a contagem dos votos, é uma coisa do destino. Se estava o rei o veto parcial, suspensivo, né? Aí colocou-se um grupo de pessoas à esquerda e um grupo à direita do rei. Só isso. Entenderam? Aí, no final da votação, né, quem não queria que o rei tivesse esse poder ficou do lado esquerdo. Quem queria que o rei tivesse o poder de veto, quer dizer, era o pessoal da alta burguesia, o pessoal da nobreza, não é? Não, eu estou com o rei, eu quero que o rei vete. Porque se esses caras aí aprovarem coisas muito radicais, eu quero que o rei vete a lei. Aí o pessoal sentou à direita do rei. Coincidência só. Cadê as cadeiras? Tem quantas cadeiras aqui? Não, tá faltando. Então pronto, é melhor ficar aqui, outro ficar. Pronto. Foi isso. No final da votação, ganhou o voto suspensivo, né, por grande voto, quer dizer, o rei ficou sem o poder de veto, e a divisão direita e esquerda apareceu pela primeira vez dentro da Assembleia Constituinte. A partir daí, lá dentro da França, e depois no vocabulário político, passou-se a associar a ideia de esquerda aos reformistas sociais. E a ideia de direita, aqueles que estavam mais próximos à conservação da ordem social. Então, aqueles que pretendiam conservar a ordem social, aqueles que pretendiam alterar a ordem social. Essa é a compreensão clássica de direita e esquerda lá na Constituição, lá na Assembleia Nacional Francesa. Tranquilo, gente? Vamos adiante? Aqui uma imagem da Assembleia. O rei está aqui lá no canto, né? Então tem o pessoal da direita, né? O pessoal à direita do rei, né? O rei está sentado aqui olhando. Você está assistindo aí no seu celular, na televisão, não sei. Você tem que pensar que você está sentado lá onde o rei está sentado. Compreende? Você está sentado aqui, onde o rei está sentado, olhando, né, para o lado dessa multidão de gente aqui. Então, a direita era o pessoal do lado de cá, a esquerda o pessoal do lado de cá, e tinha um pessoal que ficava no centro, tudinho, tá certo? Que não já tinha centro naquela época, ok? Vamos lá, governo da convenção. Pronto, eu acho que tratamos, não foi, Emanuele, da questão jacobinos, girondinos, esquerda e direita. Tranquilo, Emanuele? Alguma dúvida ainda? Anote por aqui, tá certo? Estamos caminhando para o final da aula. O governo da convenção. Esse governo, o governo da República, né, dessa República proclamada em 1793. Primeira coisa que ele enfrenta são as tropas francesas da Áustria, na Áustria e perdão, deixa eu recomeçar a frase. A primeira coisa que esse novo governo enfrenta é colocar tropas francesas na Áustria e na Renânia para dificultar uma invasão externa. Tranquilo? Depois a convenção criou uma comissão dentro da Assembleia chamado Comitê de Salvação Pública, né? Um comitê de poucos homens, né? Todos são homens lá dentro da Assembleia, né? Onde, nesse Comitê de Salvação Pública está Robespierre, Danton, Desmoulins, muito próximo, que era um camarada muito próximo a Danton. Danton era um advogado, quase todo mundo aí é advogado, né? Tinha um poder de discursar tremendo. Recomendo a todo mundo, eu vou colocar o link do vídeo, o filminho Danton, o Processo da Revolução, para você ter uma noção dessa confusão, desses debates lá durante a convenção e do período do terror, que terminou por executar Danton e Robespierre. Tá certo? A gente vai falar disso já já. Então criou o Comitê de Salvação Pública. Esse Comitê de Salvação Pública vai conduzir um golpe dentro da República e criar um grupo todo iluminado, né, todo achando que sabe para onde a República Francesa deve ir, que vai instaurar uma severa ditadura dentro da França, dentro do governo republicano. Tranquilo? A gente vai voltar a falar dele daqui a pouco. Nesse mesmo momento, a gente está no ano de 1793, olha, já passaram-se 4 anos do início da Revolução, né? Julho de 89, né? 90, 91, 92, 93, 4 anos da Revolução,
e a gente tem uma grande revolta de camponeses no interior da França, chamada Revolta da Vendéia. Uma revolta que reuniu camponeses e clero. Aí você, nessa altura, está dizendo, mas como é que os camponeses se rebelaram contra um governo que está abolindo o feudalismo, tá certo? Você tem regiões em que há uma dependência muito grande dos camponeses aos nobres da região. Não é porque o cara é camponês, o cara é morador da cidade, que ele vai automaticamente ser revolucionário e defender a república, tá certo? Não há uma vinculação expressa desse tipo, há uma complexidade muito grande dessas relações no interior, dependendo da região, dependendo da influência que a igreja tinha, que os senhores de terra da região tinham. Então a revolta da Vendéia é uma revolta que une nobres, camponeses que ainda são servos, tentando respeitar direitos de obrigação, alguma coisa desse tipo, tá certo? A revolta da Vendéia vai ser duramente massacrada pelos jacobinos, pela convenção. Em junho de 93, o golpe jacobino, né? A convenção foi tomada pela ala mais radical dos jacobinos em apoio com os sans-culottes, aquela camada também mais violenta, né? Mais incisiva dos populares que estavam lotando as ruas de Paris por aqueles dias. Já nesse novo governo da convenção, se anota uma nova declaração de direitos, e nessa nova declaração de direitos acrescenta-se que as pessoas têm direito a trabalho e têm direito a uma educação pública gratuita, destinada a todas as pessoas, independente de dinheiro. Olha só outra novidade da Revolução Francesa. Garanto que pouca gente sabia que a escola pública foi inventada pela Revolução Francesa, hein? Que tal? Tá lembrado do nosso desafiozinho? Se aprendeu alguma coisa com a aula de hoje e ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, beleza? Ó o botãozinho para inscrição do canal, não vamos se esquecer, tá certo? Educação pública, invenção, criação do governo jacobino. Realiza a distribuição de terras no interior da França. Note que a distribuição de terras, né, já está pensando em reduzir o impacto de possíveis outras rebeliões da Vendéia. Tranquilo? Aqui um detalhe muito importante. Em fevereiro de 1794, a escravidão foi abolida em todas as colônias francesas. A escravidão foi abolida em todas as colônias francesas. Pedro, veja, antes da Revolução Francesa, as escolas eram eclesiais. Não havia... Muitas vezes a gente tem uma visão equivocada, né, que os pobres não estudavam, que não sei o quê. Era muito difícil mesmo. Mas a educação dependia quase que exclusivamente da vontade do trabalho assistencial da Igreja Católica e das igrejas protestantes, né? E o Estado, eventualmente, nas grandes cidades, mantinha uma ou outra escola perdida. Então era um negócio muito... A Revolução Francesa causa, de fato, uma revolução nesse negócio, né? Porque institui a obrigatoriedade de uma escola para todo mundo. Agora, por favor, não vamos entender, viu, gente, que isso foi escrito e amanhã está feito, né? De maneira nenhuma. Você vai ter um século XIX inteiro, a galera ainda, né, brigando, fazendo com que essas coisas ainda vão se concretizar. De qualquer forma, isso é uma das coisas que explica, né, porque no século XIX, na Europa, os índices de alfabetização vão se expandindo muito mais do que, por exemplo, na América Latina. Tranquilo? Vamos lá. Fim da escravidão nas colônias. Depois eu vou fazer um videozinho só para tratar disso daqui, tá certo? A gente vai quando a gente estiver tratando da independência da América Latina, aí a gente vai falar do fim da escravidão, porque isso aqui está diretamente vinculado à independência do Haiti, ok? Porque houve o fim da escravidão e depois Napoleão retomou a escravidão nas colônias. Aí deu problema, ok? Lógico que deu problema, né? Claro, tinha que dar. Pensou, o cara tá livre em 94,
Aí quando é lá em 1800, 5, 6 anos depois, aí vem uma lei: ei galera, vocês não estão livres mais não, viu? A escravidão voltou. Dá para imaginar o rolo, né? Então, rebelião de São Domingos e Haiti. O governo da convenção criou também a lei do máximo, tentando controlar o preço dos alimentos. Era uma lei de preço máximo dos alimentos. É claro que os grandes proprietários, os grandes comerciantes não gostaram dessa lei do máximo, ok? E a ascensão de Robespierre dentro do Comitê de Salvação Pública, tornando Robespierre praticamente associando, a gente pode associar essa ligação, é feita com muita frequência. A figura de Robespierre é quase a de um ditador do século XX, né? Quando ele toma o poder do Comitê de Salvação Pública e passa o comitê cria tribunais revolucionários, a centralização da política é extrema na mão de Robespierre. Robespierre tem um apelido chamado o Incorruptível. O Incorruptível, né? Ele acaba fechando o poder, praticamente fechando o aspecto do poder legislativo da convenção. O Comitê de Salvação Pública concentra todos os poderes e ele concentra o Comitê de Salvação Pública. Aqui é uma imagenzinha da abolição da escravidão, né, que eu coloquei para tratar dela. É um quadro pintado dentro da Assembleia, quando na lei aprovada, inclusive tiveram representações de negros trazidos das colônias francesas para participarem da discussão e da votação da abolição. Que não foi, teve gente que votou contra, viu? Mas a abolição acabou passando. Eu volto para Robespierre daqui a pouco, tá? Antes, uma questão aqui importante. O período da convenção, ela traz também uma novidade. E é uma novidade que vai fazer com que a Revolução Francesa também seja, a partir daqui, tem alguns aspectos muito mal vistos, né? E que ela tenha muitos problemas com a igreja, né? Com a igreja católica, principalmente, mas com as outras igrejas também. Lá e hoje também, viu? Uma vez eu me surpreendi quando eu vi conversando com um pastor amigo meu, conhecido meu, e ele falando mal da Revolução Francesa. Eu me espantei porque eu nunca tinha visto aquilo, né? A gente sempre estuda que a Revolução Francesa, a igualdade e tal, não sei o quê, mas a visão dele era exatamente o aspecto, nos aspectos em que a Revolução tentou criar uma outra cultura religiosa. Uma outra cultura religiosa levando o laicismo, a separação entre igreja e Estado, a um nível hard, né? Um nível muito pesado. Então vamos lá. Primeiro, criou-se um novo calendário, aboliu-se o calendário cristão, né? Usado há 1.800 anos. Então isso aqui, olha como isso aqui é simbólico, olha como isso aqui é um negócio importante para entender. Acho que você estudou esse negócio lá no 7º ano, no 8º ano, perdão, mas você não conseguiu. Eu não acho que os meninos no 8º ano consigam perceber a dimensão toda do que isso significa, não. Às vezes a gente olha só a dimensão folclórica, né? Fizeram um novo calendário, o cara decora o nome do mês ali para vindimário, frutário, não sei o quê. Que engraçadinho, tal. E ele acha que isso aí não. Você precisa entender aqui o seguinte. Você está no ensino médio, você vai enfrentar vestibular, vai enfrentar Enem, vai enfrentar SSA. Ninguém vai te perguntar no SSA qual é o mês em francês equivalente a outubro. Não vai. Tá certo? Qual é o mês equivalente a dezembro? Não vai. Se eu não me engano, o mês equivalente a dezembro é o Nivário, que é o mês da neve. O que é que acontece? Vão te perguntar o que significa a adoção de um novo calendário. E aí é o seguinte, o novo calendário foi feito para tentar substituir uma tradição cultural religiosa católica, cristã, uma tradição católica, uma cultura católica, por uma cultura racional laica. Consegui me explicar? Você tira um hábito cultural
católico, e você tenta colocar no lugar uma coisa muito semelhante, porém laico. Resultado disso, tirou-se o calendário gregoriano, o calendário novo começou no ano 1, 1793, o ano da proclamação da República foi considerado o ano 1, tá certo? E aí você também tem que pensar outra coisa. Quando você tem um negócio, esses revolucionários os caras eram um nível pesado, viu? Porque, olha só, eles estão se vendo como tão importantes para a história quanto foi o nascimento de Cristo, o nascimento de Maomé, os judeus que acreditam que o mundo começou a partir da sua criação, da criação do mundo, e de quando Deus fala lá com Abraão e escolhe Abraão para ir pelo mundo, vai ser uma grande nação. Os revolucionários jacobinos da convenção estão se achando tão importantes quanto esse pessoal. Você tá sacando isso daí? A ponto de recriar um calendário. Viu? O domingo ia ser abolido, porque domingo não tem mais domingo, né? Porque domingo é dia destinado à adoração cristã, então não tem domingo nesse novo calendário. Olha como é que é o novo calendário. Ele tem 10 dias na semana, as semanas têm 10 dias, o calendário é todo baseado de acordo com as estações do ano, e os nomes dos meses remetem a estações ou a coisas da natureza, tá certo? O nome dos dias da semana obedece a uma espécie de numeração cardinal, ordinal, né? Eu já disse, eu sou de humanas, né? Primeiro, segundo aqui, primidi, duodi, triodi, quartidi, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º, decadi, tá certo? Numeração ordinal. A gente é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Parte dos nossos dias da semana, meses, essas coisas remetem a deuses romanos, né? Vocês sabem disso. Então, a galera lá da convenção reorganiza o nome dos calendários, fazendo uma espécie de um culto à natureza, um culto à razão. A ideia disso é que eles pensam, fazendo isso aqui à natureza, ele está criando uma coisa neutra, tá certo? Messidor, mês da colheita. Messidor vem de messe, né? Lembra a messe? A messe é quem é de igreja, né? A messe é grande, está pronta para a colheita, tá certo? Termidor é o mês do calor, termidor de termas, de calor. Frutidor, o mês das frutas. Floreal, germinal, o mês que a semente germina. Nivoso, mês da neve. Pluvioso, da chuva e assim por diante. Mês da bruma, do frio, frimário. Agora é um nome bonitinho, né? Mas são 12 meses também, tá vendo? 12 meses. As semanas são 3 semanas de 10 dias. Aí dá 360 dias. 3 semanas de 10 dias. Chamada de década, não é chamada de semana. Talvez vocês não saibam, mas a gente chama de semana por causa do nome latino. Septe semana. Septe, 7 dias. Septe semana. E aqui é décade. E mais 5 ou 6 feriados nacionais, de acordo com o ano fosse o nome bissexto. Uma tentativa de criar tentou-se até criar um padrão horário decimal, abolir o sistema sexagesimal que a gente tem, né? A gente tem a hora dividida em 360, 60 minutos, sexagesimal, nossa base de contagem, que era a base de contagem lá dos mesopotâmios, né? Olha o relógio aqui baseado em 100 minutos, 100 segundos, tá certo? É uma viagem. Essa galera, há uma dimensão essa dimensão da Revolução Francesa cultural é impressionante, viu, gente, de se estudar, tá certo? Tudo isso evocava a natureza e a razão. Era uma espécie de tentativa de pôr em prática, de um modo extremo, esse lance do culto à razão. Esse culto à razão continuou, né? No início da Revolução Francesa se criou, né, no início da Convenção, se criou um culto à razão, se substituiu. A Catedral de Notre Dame foi usada para o culto à razão. Aí o cara colocava lá no centro da catedral, né, ao invés de uma cruz, aí o cara colocava lá uma estátua de um filósofo grego, uma estátua e o pessoal, veja que
eles estão, como o pessoal está concebendo o mundo. Isso, por favor, não compreendam isso como loucura, tá certo? Senão você não entende nada. Só que esse pessoal está querendo redesenhar o mundo mesmo. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante. Criou-se uma série de datas para celebrar os mártires, a liberdade do mundo, o amor aos pais, odiar os tiranos e traidores, valorizar a verdade, a justiça, a modéstia. É uma espécie de uma ética, uma espécie de um código moral que tenta se fundamentar, ao invés de se fundamentar, um código moral que ao invés de se fundamente na religião, se fundamente na razão. É isso que os franceses tentam fazer. Esse código moral, para quem não notou ainda, ele está completamente baseado no famoso deísmo de Voltaire, esse culto à razão. O deísmo é aquilo que você vê Deus em todo canto, mas não na instituição religiosa, certo? Deus está em todo canto. Ou então Deus é a própria pedrinha, alguma coisa assim. A Robespierre, entretanto, achava que esse negócio estava causando um problema gravíssimo, né? Porque as pessoas são religiosas, o pessoal não estava gostando desse negócio de colocar um Sócrates, um Platão no meio lá de Notre Dame, né? Aí o Robespierre faz o quê? Robespierre dá um freio de mão nesse negócio, proíbe esse negócio de cultuar a razão, mas também faz outra coisa, vai cultuar agora o ser supremo. Aí ele usa essa expressão, ser supremo, né? E dizendo que agora que os franceses creem no ser supremo e na imortalidade da alma, ok? É uma tentativa de legitimação do poder. Os especialistas falam que isso é a herança ainda do absolutismo, né? A parte deles, a mente não conseguiu sair ainda do sistema religioso absolutista. Os franceses nos deram ainda o sistema métrico, né? Unificaram padrões, pesos e medidas. Isso é a dimensão cultural da Revolução Francesa, tá certo? No sistema métrico, a gente precisa observar o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? A Inglaterra e os Estados Unidos nunca adotaram o sistema métrico francês, em parte por conta da discussão que a Inglaterra tinha com a França, né? Mas em parte também porque o direito inglês, né, é muito direito da tradição. Eu acho que você entende muito isso pela tradição. A força da tradição na Inglaterra é muito forte, ok? E os Estados Unidos herdaram isso. O Brasil só usa o sistema métrico francês a partir da década de 1870, 1860, 70. E quando a gente começa a usar, a gente tem muitas revoltas populares no interior do país, porque o governo impõe o sistema métrico, né, obriga o pessoal a trocar, e o pessoal entende que o governo está fazendo aquilo para cobrar mais impostos. Ok? Tem uma série de rebeliões pelo interior do Brasil, chamada revolta de quebra-quilos, né? O pessoal invadia feiras para quebrar os pesos, os sistemas métricos, como se fossem os luditas, estão lembrados? Pronto. Tá tranquilo, pessoal? Estamos caminhando para o nosso finalzinho, tá certo? A partir do domínio de Robespierre na convenção, né, na ditadura jacobina de Robespierre, a gente tem o avanço do chamado terror. E isso aconteceu do mesmo jeito que a gente viu caricaturas que ridicularizavam Maria Antonieta, né? Começam a correr caricaturas que ridicularizam o governo jacobino agora. Olha só essa como é uma caricatura pesada. O povo francês, alguma coisa assim, nas mãos de Robespierre, e a morte. É o povo francês, Robespierre e a morte. Olha, inclusive isso está escrito aqui nessa plaquinha aqui, nessa legenda, La Mort. Então, o povo francês representado pelas ninfas, né? Então, repara bem, o terror, a convenção criou tribunais revolucionários para acusar todo mundo que fosse acusado, que fosse suspeito de traição, de conspiração com a tentativa de invadir a França, de ser contra-revolucionário, de ser a favor da monarquia. O terror foi uma tentativa extrema de salvar
de evitar que a república deixasse de ser uma república. Cerca de um ano e meio, foram 35 mil mortos. A população francesa inteira é de 28 milhões. Foram mortos no meio do terror, presos, executados e condenados. Não tinha demora não, viu, gente? Era condenado num dia, executado no outro. Tá certo? Ou na mesma hora, às vezes. Era um negócio assustador, ok? Danton, grande líder da Revolução, foi executado. Camille Desmoulins, executado junto com ele. Dezenas de girondinos, os rebeldes da Vendéia, outros radicais, sans-culottes, todo mundo que Robespierre desconfiava, moderados, gente que Robespierre considerava que era moderada demais, que estava a favor do rei, que não sei o quê. Então todo mundo acordou com o pé errado e ia para a guilhotina. Até que em julho de 94, o próprio Robespierre foi preso dentro da convenção, condenado e no dia seguinte executado. Tá certo? O 28 de julho de 1794, dia 9 Thermidor, equivalente ao 9 Thermidor, marcou o final do governo jacobino dentro da França, né? Os girondinos tomaram o poder, Robespierre foi executado, aqui uma gravura da época, né? Mostrando a execução de Robespierre, tá certo? Robespierre guilhotinado no 10 terminou, restaurou-se a escravidão, tá? Restaurou-se a escravidão, isso é um negócio muito, muito importante, já em 95, tá certo? Restaurou-se a escravidão. Eu me confundi ainda há pouco, eu falei que foi Napoleão que restaurou, né? Não precisou nem esperar Napoleão, os girondinos já restauraram, né? Quer dizer, você teve um ano e meio de abolição, 2 anos de abolição nas colônias, tá certo? E agora é o inverso, é o terror branco, é o terror dos nobres, né? Agora é a perseguição a quem era jacobino, a perseguição a quem tinha participado do governo anterior, enfim. Em 95, uma nova constituição para a França, e nessa constituição restaura-se o voto censitário, e o novo governo agora vai ser comandado por um grupo chamado Diretório, né? O grupo que comanda 5 pessoas, um poder executivo composto por 5 pessoas eleitas pelo legislativo. A França não deixou de ser uma república, continuou sendo uma república, agora governada por esse comitê, esse diretório escolhido pelo poder legislativo. Aqui a gente tem uma imagem com membros desse diretório, né? Notadamente, as vestimentas indicam uma outra classe social, diferente daquela a qual os jacobinos pertenciam, que eram a maioria trabalhadores urbanos, advogados, né, professores, artesãos, ok? Esse período do diretório, a partir de 1795, a gente tem uma retomada das crises externas que a França passa, principalmente a organização de uma nova aliança de países estrangeiros para atacar a França, a chamada Segunda Coligação. Além disso, há também a persistência de grupos de natureza mais populares e que exigem, conspiram para que o governo francês tome medidas que democratizem a política e democratizem a economia. Então, um desses grupos radicais era chamado de Conspiração dos Iguais, liderado por um senhor chamado Graco Babeuf. Né? A Conspiração dos Iguais foi completamente reprimida, o Babeuf foi morto, ok?
No que trata das ameaças externas, a gente tem aqui o aparecimento, a tela de fundo aqui que está nessa imagem aqui para a gente, é exatamente um grupo de anjinhos, né, sustentando a gravura de Napoleão Bonaparte. Olha Napoleão aqui. Oi Amanda, boa tarde. Olha aqui Napoleão. Então Napoleão aparece agora como soldado, como chefe do exército, general, realizando grandes vitórias nas operações, né, sobre a Itália, né, e aclamado de volta dentro da França como uma esperança de estabilidade para aquelas idas e vindas que a Revolução estava proporcionando. Em 1799, Napoleão, como general de todos os exércitos franceses, isso com 30 anos de idade, viu? 28 para 30 anos de idade, general de todos os exércitos franceses, chefe dos exércitos. Isso só acontece em épocas de revolução mesmo. Napoleão dissolve o diretório, né, e inicia o período do consulado. Tranquilo? O governo de Napoleão a gente vai estudar nas próximas semanas, quando a gente estudar o nosso próximo tema, que vai ser a expansão a Santa Aliança, enfim. Napoleão não fica para hoje, não. Então vamos lá. Encerrando, um painel para a gente encerrar a Revolução Francesa. Consequências da Revolução. Fim da dinastia Bourbon na França, né? Uma coisa óbvia. Fim da influência católica dentro da França, nunca mais voltou a ser o que era antes, até hoje, tá certo? Apesar de todo mundo fazer turismozinho e ir lá em Notre Dame, mas a Igreja Católica não conseguiu retomar a influência que ela tinha anteriormente no antigo regime. A criação de um laicismo radical, mesmo depois de toda aquela baboseira de criar calendário novo, tudo aquilo acabou. Quando os girondinos tomaram o poder, acaba essa porcaria toda. Negócio de calendário, acaba tudo. Calendário, festa do Ser Supremo, não sei o quê, isso é tudo invenção aí né? Jacobinos acabaram, os girondinos, o governo dos girondinos acabou esse negócio. Mas sobreviveu um laicismo profundamente radical dentro da França, até os dias de hoje. Tá certo? Talvez um dos países mais fortemente avessos a essa questão da vinculação Estado-religião seja os franceses. Ok? A ideia de liberdade de opinião e de imprensa, por sua vez, também fortíssima, herança da Revolução Francesa. Não é? A gente discute em outra ocasião até onde vai essa ideia de liberdade de imprensa que os franceses consideram, né? Isso tem muita importância para o mundo contemporâneo, ok? Fim do feudalismo no campo, mesmo os girondinos retomando, os girondinos representam grupos mais ricos, mais poderosos, tudinho, mas também representam a alta burguesia. Não, acabou-se o feudalismo de vez e acabou-se o antigo regime. Não volta mais nada disso. Tá certo? Nascem as ideologias modernas. A partir de agora, a partir da Revolução Francesa, não dá para justificar tomar o poder porque Deus me escolheu. Você tem que, junto com isso, você pode até tomar o poder dizendo, eu sou escolhido de Deus, mas junto com isso você tem que ter uma justificativa ideológica, não é? É o nacionalismo, expansão do constitucionalismo francês, depois os movimentos socialistas, é o liberalismo. Você tem que ter uma justificativa ideológica para esses novos governos. Ascensão do nacionalismo. Isso é fundamental a partir da Revolução Francesa, inclusive porque, com o enfrentamento que a França faz e Napoleão faz sobre os demais países europeus, ao contrário do que se esperava, ao contrário do que Napoleão e a burguesia francesa esperava, não vai haver uma boa recepção nos outros países diante das invasões francesas. Então, o que acontece é uma resposta
na forma de um nacionalismo enraizado em cada um dos países que a França tenta invadir e conquistar. Tenta não, invadiu, né? Invadiu e conquistou. Porém, enfrentou um nacionalismo que ela não imaginava que pudesse existir. Esse nacionalismo depois vai ter desdobramentos. Vai ter desdobramentos na formação da Itália, na formação da Alemanha e avança para o século XX. Tranquilo? O liberalismo é difundido. Outra coisa extraordinária a partir da Revolução Francesa. O furacão Napoleão Bonaparte varre a Europa até a Rússia, até as portas de Moscou. Quando Napoleão volta sendo derrotado um por um dos países que antes ele tinha sido vitorioso, ele é derrotado, é afastado, porém a burguesia venceu em cada um desses países. Cada um desses países passou a adotar a Constituição, cada um desses países acabou o antigo regime, cada um desses países obrigou o rei a jurar uma Constituição. Então, o liberalismo, enquanto sistema político, se expandiu dentro da Europa. A Revolução Francesa também é base para os pensamentos revolucionários posteriores, não é? Inclusive naquele aspecto que a gente já falou aqui, que é o aspecto do internacionalismo. E, finalmente, abriu caminho para as revoluções e para os movimentos de independência na América Latina. Revoluções na Europa, 1820, 1830, 1848, e os movimentos de independência na América Latina. Tranquilo, gente? Com isso, nós encerramos nossa aula sobre Revolução Francesa. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero estar podendo ajudá-los muito, ok? Dúvidas, vocês já sabem, vão comentar no vídeo ao longo da semana. Na quinta-feira a gente se encontra para a aula de revisão, resolução de questões. Tranquilo? Um abraço a todo mundo. Alguém queria ainda perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa? Se não, estamos nos despedindo pelo dia de hoje. Agradeço muito a presença de vocês que estiveram aqui. Vocês sabem que não era obrigatória essa presença, não é? Eu mandei o aviso, tá certo? Só mandei dizer que a transmissão da aula fica mais prática do que gravar e depois ainda subir para o YouTube e tal, etc. Beleza? Então tá bom. Um abraço para todo mundo. Tchau.